Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Aranãs. Estamos aqui para fazer o nosso programa Plantão Médico, como acontece todas as quartas-feiras. Hoje vamos falar sobre uma doença chamada lúpus, ou melhor dizendo, lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença que aflige determinadas pessoas e pode trazer até problemas mais sérios de saúde. Então é preciso que a gente fale um pouco sobre ela aqui hoje. Na verdade, o que é o lúpus? O lúpus é uma doença inflamatória crônica. A causa do lúpus é multifatorial. São muitas e muitas influências que tem sobre o lúpus. E ele envolve o desenvolvimento do aparecimento de autoanticorpos. Basicamente, a pessoa tem anticorpos no seu corpo para defender contra infecções bacterianas, infecções fúngicas, infecções viróticas, etc. Mas aqui no lúpus, ele desenvolve anticorpos contra o próprio corpo dele. Então o paciente tem o que se chama a formação de autoanticorpos. Os anticorpos que não poderiam existir, contra ele mesmo, eles aparecem e vão agredindo articulações, agredindo o sistema musculoesquelético, o sistema cardiovascular, sistema renal, neurológico e assim por diante, porque é uma doença sistêmica. Então, o anticorpo acaba sendo, que é um mecanismo de defesa natural da pessoa, acaba sendo aqui uma causa de dano, fazendo ataque ao próprio organismo que ele deveria defender. E afeta, sobretudo, mulheres. Na grande maioria dos casos, a gente vê mais em mulheres. Cerca de 90% dos casos de lúpus ocorrem em mulheres. E como eu disse, atinge múltiplos órgãos, cérebro, rins, coração, pulmão, articulações, E só que o lúpus apresenta períodos de atividade, que a pessoa fica doente, sintomática, e períodos que a pessoa passa assim inativa da doença, ou seja, com remissão da doença. Fica algum tempo sem sentir nada para aparecer em algum momento os episódios agudos do lúpus. Ele é mais frequente entre 15 e 50 anos de idade. A causa do lúpus envolve sempre fatores genéticos e fatores ambientais. Quando a gente vê um caso de lúpus, muitas vezes, na mesma família, a gente vê outros casos de lúpus. Então tem uma certa influência genética. E também causas ambientais. Existem problemas que podem gerar o aparecimento, a piora do lúpus em determinadas situações. Ele é frequente aparecer nas maçãs do rosto, ali do lado do nariz, ou mesmo no nariz, uma lesão parecendo uma asa de borboleta, fica aquela área vermelha, um pouco elevada, que acomete a face, pegando ali o nariz, parecendo uma asa de borboleta. E geralmente desencadeada por exposição ao sol. Quando a pessoa toma muito sol e tem lúpus, então pode aparecer esse tipo de lesão na face. A gente conhecida assim como lesão em asa de borboleta. Mas pode aparecer também lesões articulares. A artrite é muito comum no lúpus, principalmente pequenas articulações das mãos, dos punhos, mas também dos joelhos. Pode aparecer em qualquer articulação do corpo, mas é muito frequente nas mãos, e nos punhos. A anemia também é frequente no lúpus. Uma doença de lúpus crônico, ele acaba levando a pessoa a uma anemia. O rim pode ser afetado.
chegando até a insuficiência renal. A doença pode comprometer o rim, dando uma nefrite e levando a uma insuficiência renal. Também o cérebro pode ser comprometido. E quando o cérebro é afetado, pode levar a pessoa a ter um estado confusional, ficar confusa, né? Gerando até um quadro de psicose. A pessoa não fala coisa com coisa, tendo alucinações visuais, auditivas, às vezes dor de cabeça. E se a encefalite lúpica é grave, pode levar a pessoa até o coma e até a morte, se não for feito o tratamento adequado. Então o lúpus não é uma doença muito tranquila quando ela se torna mais aguda, né? Pode haver também dor torácica, a pessoa tem aquela dor no peito, parecendo uma dor de pneumonia quando respira, né? Tanto até derrame pleural, um pouco de líquido na pleura, isso pode acontecer, né? Uma pleurite, uma pericardite, líquido em volta do coração, porque o lúpus inflama o corpo todo, né? Fenômeno de Raynaud ocorre em mais ou menos 20 a 40% dos casos de lúpus. E o que é esse fenômeno de Raynaud? A mão fica azulada, os dedos ficam azulados, ficam roxos nos pés, nas mãos, principalmente nos dias frios. Isso ocorre, né, uma vasculite, uma inflamação no vaso, e essa vasculite pode levar até a úlcera do dedo, né, vamos chamar a úlcera isquêmica, até com a necrose da polpa digital, da extremidade do dedo, no caso de um lúpus mais agressivo. Em 40% dos casos pode aparecer aquelas linfonodos aumentados, ínguas, né, nas regiões pescoço ou inguinais, as chamadas popularmente ínguas. A conjuntivite também pode acontecer em 10% dos casos, mais ou menos. Esses autoanticorpos, chamados fatores antinúcleo, eles são anticorpos contra o núcleo da célula, são encontrados em mais ou menos 90% dos casos. E é exatamente eles que são importantes para fazer o diagnóstico. A gente pede o fator antinúcleo, que a gente chama de FAN, né? Abreviação de fator antinúcleo, e ele vem positivo. Em 90% dos casos, a gente encontra positividade, com aquela sintomatologia toda, né? Artralgia, lesões de pele, né? E vem ainda esse fator antinúcleo positivo, então a gente começa a pensar fortemente na possibilidade de lúpus. É importante também que, feito o diagnóstico, o tratamento seja adequado, né? Porque tratando, a pessoa tem uma vida normal. Se fizer um diagnóstico correto, embora o lúpus crônico mais grave seja sempre, né, a gente tem que dar muita atenção, mas se for tratado corretamente, a pessoa pode ter uma vida normal. Deve-se evitar, por exemplo, fatores que possam ativar a doença, o uso de anticoncepcionais, né, estrogênicos, evitar a exposição ao sol, usar sempre fator de proteção, a loção, fator de proteção 30, pelo menos, né, nas áreas de pele expostas ao sol. Isso é importante, né? Usa-se de 3 em 3 horas mais ou menos o fator de a loção protetora, né? Protetor solar. Controlar o estresse emocional é um problema sério. Quanto mais estresse, mais o lúpus pode ficar pior. Lesões de pele são tratadas com corticoides, a gente passa pomadas de corticoides, e quando essas lesões são isoladas, né? E também a gente pode usar determinados remédios, como a cloroquina, às vezes necessita até de usar corticoide oral. A artrite, ela pode ser tratada com anti-inflamatório não hormonal, né? E às vezes com corticoide também, né? Associado à cloroquina e até o metotrexato. Depende muito do caso, depende da intensidade do lúpus. Os casos graves podem exigir o uso de imunossupressores mais avançados, né? E existem muitos no mercado. As complicações mais sérias do lúpus são quando ele atinge os rins e o cérebro, dando insuficiência renal e dando a encefalite. A encefalite lúpica é uma situação grave.
É lógico que nesses casos vai necessitar de um tratamento de excelência com especialistas, neurologistas, nefrologistas. Mas o lúpus é uma doença que tem controle, que não tem cura, é uma doença crônica, mas que a pessoa pode conviver com ela desde que bem abordado, o diagnóstico sendo feito precocemente e o tratamento adequado. Sobre lúpus eritematoso, era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.